E para falarmos sobre esta questão, temos neste jornal, via Skype, Pedro Brinca, economista e professor de macroeconomia da Universidade Nova. Muito bom dia, professor. Ouvimos esta peça e este apelo, ou este alerta das Nações Unidas. O que é que está de facto em causa? Não são só estes países já por si com fragilidades económicas e dificuldades alimentares, mas também o abastecimento de cereais e por consequência de outros produtos, a uma boa parte do mundo que tinha na Ucrânia, por exemplo, a sua fonte produtora de cereais. Não, sem dúvida. Aliás, nós virmos, Rússia e Ucrânia são responsáveis por 25% da produção do trigo mundial. Digamos, não são economias muito complexas, muito desenvolvidas do ponto de vista das grandes cadeias de valor mundial, exportam essencialmente produtos mais de matérias-primas, mas lá está, causa o caos em alguns segmentos específicos, nomeadamente no alimentar, por causa do grande peso da produção de trigo, na parte do gás natural e do petróleo, como já tínhamos falado, que apesar de, lá está, em volume, Ucrânia e Rússia de serem muito pequenas, vá lá, no comércio internacional, a Rússia representa cerca de menos de 5% do comércio externo da União Europeia, não obstante, há setores específicos que são fortemente afetados, e esta parte da alimentação e do peso que tem na produção de trigo é um deles, mas há outros casos particulares, como o caso do paládio, do níquel, que tem uma importância grande também na indústria de produção automóvel, e não são tão falados como aqueles que estamos sempre a ouvir, não é? Que é a questão do gás natural e a questão do petróleo. Como é que a economia internacional, no caso ocidental, por exemplo, para já vai ser afetada se este confronto, esta guerra se prolongar no tempo? Uma vez que são vários setores afetados. Há aqui um perigo que é, nós temos tido inflação realmente acima daquilo que quer seria de esperar, quer que sejam os objetivos das instituições monetárias, nomeadamente os bancos centrais, falam normalmente de cerca dos 2% de objetivo de taxa de inflação, temos tido inflações muito acima disso. Por enquanto, a narrativa está em que estas taxas de inflação refletem fenómenos como disrupção de cadeias de abastecimento, por via da guerra e por via também ainda de alguns efeitos da pandemia, mas o problema é que a persistência destes efeitos, esta ideia de que de facto esta inflação é temporária e que há de passar, quer dizer, à medida que o tempo passa ela não passa, não é? E continuamos a ter inflação e nesse aspecto as economias europeias e outras poderão ter que ter algumas medidas mais draconianas, se quiserem, ao nível das taxas de juros, etc., para evitar que estas taxas de inflação mais elevadas se tornem o novo normal. Já há uma data de países que estão a adotar um conjunto de medidas de proteção contra estes fenómenos inflacionários, há algumas de apoio às camadas mais desfavorecidas, através da concessão de rendimento extra às populações mais desprotegidas, outras medidas diretamente nos preços dos bens que mais têm subido, mas obviamente são tudo medidas, são temporárias e que não, estruturalmente no tempo, ao longo, à medida que o tempo vai passando, apenas poderão remediar, não é? Fundamentalmente isto só se resolve de uma maneira, ou a guerra acaba, ou então o resto do mundo consegue diversificar o abastecimento destes bens que estão a ser interrompidos por via do conflito na Ucrânia. No curto prazo, isso tem um custo muito elevado e nós estamos a ver isso, não é? A médio e longo prazo, a história tem-nos mostrado que temos uma grande capacidade de adaptação e que eventualmente será possível, não é? A médio prazo, substituir estas fontes de abastecimento. Obrigada, professor Pedro Brinca. De qualquer modo, independentemente das medidas que forem tomadas, as classes mais desfavorecidas terão seguramente mais dificuldades a partir de agora.